mundo pós-apocalíptico, onde um vírus mortal transformou a maioria da população em zumbis, somos apresentados ao casal Andy e Kay, junto com sua filha Rosie, de 1 ano. Até então, eles conseguiram sobreviver e se refugiar dos perigos em uma casa flutuante na zona rural da Austrália. Enquanto procuram um lugar seguro para passar a noite, Andy avista 2 crianças brincando à beira do rio. Ele fica surpreso e acena para eles tentando conversar, mas o pai deles vê Andy e tira um revólver do cinto, o obrigando a continuar seu caminho. A família está acostumada a conseguir seus suprimentos do mar, pois tem muito medo de viajar pela terra. Mais tarde, Kay menciona que seus suprimentos de comida estão acabando e que eles deveriam viajar por terra para conseguir coisas melhores. No entanto, Andy discorda, pois acha isso muito perigoso. Pela manhã, Andy descobre um veleiro abandonado na margem do rio e sai para inspecioná-lo. Lá ele encontra bastante comida e uma garrafa de vinho, mas fica preocupado ao ouvir sons estranhos vindo de trás de uma porta. Andy é esperto e não está disposto a correr riscos, e logo recua para seu barco. Ele mostra o que achou para Kay, mas ela continua cética em relação à comida, mas Andy consegue lhe tranquilizar. Mais tarde, enquanto Andy está descansando, Kay vai até o veleiro na esperança de encontrar um barbeador para o marido, até que ela ouve os barulhos atrás da porta. Ela tenta ir embora, mas alguma coisa a puxa para dentro do barco. Andy se acorda com o choro de Rosie e vai atrás de Kay. Ele vê manchas de sangue no chão e encontra Kay no banheiro tentando conter o sangramento. Ele pede para ver o ferimento, e ela mostra uma mordida em sua perna. Ela pega um kit com instruções para os infectados e coloca uma pulseira com contagem regressiva que informa quanto tempo resta para um infectado se transformar, assim como uma injeção que neutraliza o cérebro e permite que um infectado se transforme em zumbi sem sentir dor. Andy e Kay discutem o que fazer a seguir. Após uma discussão emocionante, a família finalmente toma a decisão de deixar a casa-barco e procurar atendimento médico. Em outro lugar, Tommy, uma garotinha aborígene, é mostrada rabiscando em um caderno de desenho. Ela joga um coelho morto em um buraco e tampa os ouvidos ao ouvir alguma coisa o devorando. Mais tarde, Andy e Kay localizam um carro. Ele o abastece, mas não percebe que um zumbi se aproxima deles. Ela utiliza o alerta do carro para lhe avisar e por pouco eles conseguem escapar. Depois de algum tempo dirigindo, eles param na estrada e Andy olha o mapa enquanto Kay começa a trocar a fralda de Rosie, até que os sintomas da transformação começam e ela cai no chão vomitando sangue e tendo convulsões. Andy salta do carro e rapidamente a acalma. Em outro lugar, Tommy joga uma cobra no buraco novamente, mas desta vez ela não ouve nenhum som. Após um tempo, Kay acorda e examina seu ferimento, do qual está saindo uma gosma amarela. Ela grita com Andy, o fazendo parar o carro, indignada por ele estar tentando manter em segredo o progresso da transformação dela. Ela está preocupada em infectar ele e sua filha. Kay diz a Andy para ir embora e levar Rosie com ele, mas ele não aceita e a coloca no carro contra sua vontade, e para evitar que ela escape novamente, ele quebra a maçaneta. No caminho, Andy se distrai com um homem na estrada e eles sofrem um acidente. Ele vê que sua filha está bem, mas um tronco de árvore perfurou sua esposa, e quanto mais ela sangrar, mais rápido irá se transformar, mas devido à pancada, Andy acaba desmaiando. Algum tempo depois, Andy recupera a consciência e tenta acordar Kay, mas a encontra já transformada em um zumbi, com seus lábios e olhos cheios de pus amarelo. Andy tenta escapar com Rosie, mas é mordido por ela ao tentar alcançar a filha. Andy consegue sair do carro e aplica uma das injeções em Kay para acalmá-la. Ele olha a mordida em seu braço e se desespera, pois logo sua filha estará sozinha. Ele então coloca a pulseira cronômetro de Kay em seu braço, amarra Rosie nas costas e parte em sua jornada. A garotinha começa a chorar porque sente falta da mãe, mas Andy rapidamente a acalma colocando o perfume de Kay. Enquanto descansam, Andy vê o homem que causou o acidente e tenta confrontá-lo, mas vê que é um zumbi e se prepara para se defender. De repente, Tommy aparece e tenta atrair o zumbi, revelando que aquele é o pai dela. Ela pede que Andy fique longe dele e corta a mão com uma pedra, utilizando o sangue para fazer seu pai lhe seguir.
Depois de caminhar um pouco, Andy entra em uma escola e encontra uma professora aposentada chamada Eta. Ela limpa sua ferida e informa que todos os aborígenes da região foram embora, incluindo muitos de seus alunos. Ela então lhe diz que ele pode passar a noite lá. Mais tarde, Andy vê de longe várias fogueiras feitas por uma tribo aborígena e uma mulher que está tentando encontrar Tumi. À noite, Andy cai no chão e tem sua primeira convulsão por causa do efeito do vírus. Pela manhã, ele acorda e encontra Eta cuidando de Rosie, que o incentiva a procurar o pai de Tumi, Willie, pois eles cuidarão de Rosie, sem saber que ele se tornou um zumbi. Ela então aconselha Andy a ficar longe dos grupos de caça, pois eles matam qualquer zumbi ou infectados que se aproximem deles. Após a conversa, Andy parte novamente. No caminho, Andy para em algumas ruínas para dar água a Rosie. Lá, ele passa por vários zumbis com as cabeças enterradas no chão. Um deles sai e começa a segui-lo. Andy encontra um carro e tenta entrar, mas é parado por um homem chamado Vic, que o protege do zumbi que o seguia. Vic está preso embaixo de um tanque e entrega as chaves do carro a Andy, em troca da promessa de que o salvará. Andy concorda e tira o peso de cima de Vic, que sobe no carro e eles fogem dos zumbis. Vic leva Andy ao seu refúgio, que originalmente era uma usina de gás onde ele trabalhava. Lorraine, esposa de Vic, fica surpresa que seu marido trouxe alguém até lá. Vic diz a Andy para deixar Rosie com Lorraine, para que os dois homens possam trabalhar juntos. Vic atrai zumbis até uma área e os mata para pegar seus pertences, pois ele acredita que quando o país voltar ao normal, as pessoas pagarão muito dinheiro pelas coisas. Mas ao chegar perto da gaiola, Andy vê que ele está usando Tumi como isca. Dentro do abrigo, enquanto Lorraine cuida de Rosie e tenta animá-la, ela descobre uma gosma amarela em sua barriga. Vic e Andy, por outro lado, vão para uma gaiola diferente. Ele usa órgãos, rádio e sangue para atrair zumbis, o que faz Andy duvidar de si mesmo por um instante. Depois que eles voltam para o abrigo, Lorraine menciona brevemente que limpou Rosie. Enquanto Andy brinca com sua filha antes de colocá-la em um berço temporário, sua mão começa a tremer. Vendo-se nessa condição terrível e sabendo que Rosie está em boas mãos, Andy vai para um lugar afastado do abrigo e tenta se matar. Mas antes que ele seja capaz de fazer isso, Lorraine o confronta e explica que ela não é esposa de Vic, pois ele, na verdade, deixou o seu verdadeiro marido e os outros trabalhadores da usina de gás morrerem e ele sobrevivesse sozinho. Enquanto eles conversam, Vic aparece do nada e usa a coronha de seu rifle para derrubar Andy. Quando Andy acorda, ele se encontra na mesma jaula que Tumi. Andy então pede a ajuda de Tumi para que possam sair da gaiola. Ele amarra alguns órgãos a um pedaço de pano e os joga na direção dos zumbis que se aproximam. Quando eles começam a puxar, a porta da gaiola se abre, permitindo que os dois fujam. Eles voltam em segurança para o abrigo e chamam Lorraine para fugir com eles. Mas ao tentar escapar, Vic acorda e se prepara para atirar. Lorraine tenta impedi-lo ficando na frente deles, mas é tarde demais e ela acaba levando o tiro. Andy segue Tumi até a jaula que ele viu antes, mas o homem que estava dentro dela desapareceu. Eles conseguem fugir de Vic e passam a noite em um pequeno desfiladeiro. Porém, durante a noite, Tumi acorda ouvindo a respiração pesada de Andy, que está esfregando o rosto no sangue que está na parede como um zumbi, e ela se esconde com Rosie. Na manhã seguinte, Andy voltou ao normal e conversa com Tumi em relação ao que aconteceu com o pai dela. Depois que Andy aponta que seu pai não pode mais voltar ao normal, Tumi corre com raiva, até que ela encontra seu pai morto, enterrado entre as árvores. Andy chega e tenta consolar ela, mas falha e decide ir embora. Logo, ele tem outro colapso nervoso e vê que lhe resta muito pouco tempo antes de se transformar completamente em um zumbi. Ele tenta enterrar a cabeça na terra como outros zumbis. Enquanto isso, Tumi está chorando pelo seu pai, mas ouve o choro de Rosie e corre para ajudar. Quando Andy acorda, ele é surpreendido por Tumi, que decidiu lhe ajudar a chegar no rio. Na cena seguinte, eles viajam de barco a motor até o acampamento onde Andy viu a família na beira do rio pela última vez. Eles encontram um trailer e o investigam, mas o encontram vazio. Depois disso, Andy e Rosie procuram para a família, enquanto Tumi fica para trás. Andy finalmente encontra a família, mas descobre que o pai foi mordido por um zumbi. Mais uma vez,
Ele mostra a Andy sua arma e diz ter 6 balas nela, dizendo a Andy que ele poderá usar as 2 que sobrarem quando sua família morrer. Andy tenta convencer o homem a não acabar com sua família, mas falha. Enquanto Andy vai embora, 4 tiros podem ser ouvidos à distância. Depois que toda a família morre, Andy pega a arma e considera se deve ou não atirar em si mesmo. Enquanto Andy está contemplando isso, Tumi aparece e lhe diz que está pronta para voltar para casa. Ela também sugere que Andy a siga e que pode deixar Rosie com o seu povo. Depois disso, eles partem mais uma vez. Ao passarem pelo túnel do trem, eles veem Vic no final dele. Tumi se esconde com Rosie dentro de um caminhão estacionado nos trilhos enquanto Andy tenta distraí-lo. Andy atira uma vez, mas erra e os 2 começam a brigar. Após mais um tiro, Vic se levanta e puxa Tumi para fora do caminhão. Ele então bate a cabeça dela nos trilhos. Andy vem mancando e checa se Tumi está bem, até que encontra Vic com Rosie no colo. Ele se senta perto de Vic e exige sua filha de volta. A princípio, Vic recusa, até que finalmente ele devolve a criança para Andy, enquanto lamenta a morte de Lorraine. O trio então continua sua jornada, mas durante a caminhada, Andy começa a se transformar em um zumbi. Ele vê a carcaça de um animal e acaba tendo uma ideia, levando alguns órgãos do animal com ele. Com muito pouco tempo sobrando, Andy amarra os órgãos em um graveto e implora a Tumi que prometa que irá tomar conta de Rosie. Ele então diz à filha que a ama. Para não machucar ninguém, Andy coloca um objeto em sua boca e amarra seus pulsos. Com seus cílios cobertos pela gosma amarela, Andy agora se transformou em um zumbi por completo. Apesar disso, ele ainda carrega as 2 crianças nas costas, sendo atraído pelo pedaço de carne amarrado no graveto. Até que finalmente eles encontram o povo de Tumi. Os guerreiros seguram Andy, enquanto Tumi e Rosie são abraçadas por sua mãe. Um dos guerreiros está prestes a atacar Andy com sua lança, mas Tumi intervém. Ela pega o frasco do perfume de Kay e dá uma borrifada final, acalmando Andy. Até que Tumi finalmente permite que o guerreiro mate Andy. Na cena final, eles chegam em um abrigo do povo aborígene, onde são recebidos calorosamente por vários membros da tribo, e a mãe de Tumi vê as palavras "Obrigado" escritas com tinta branca na barriga de Rosie. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe um like e se inscreva. Obrigado por assistir.